Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, paz e alegria. Nessa quinta-feira, 2 de julho, nossa reflexão está baseada nas leituras de hoje do Ofício das Leituras. A primeira leitura é um trecho do segundo livro de Samuel e narra a expedição de Davi para trazer a Arca da Aliança de Baala de Judá até a sua cidade. A segunda leitura é uma homilia de São Jerônimo, denominada Homilia aos Neófitos. Durante a leitura, me chamou a atenção o Senhor para as notas de culto e respeito ao sagrado que estão contidas no texto. Davi tinha um profundo respeito pelo sagrado, tanto que por 2 vezes ele, mesmo sendo perseguido e jurado de morte por Saul, teve em suas mãos a oportunidade de matar Saul e não o fez. Por que ele não fez? Porque para ele, Saul, como ungido de Deus, era intocável. Não era admissível que um hebreu levantasse a mão contra um ungido de Deus. Aliás, no início desse segundo livro de Samuel, há a história do soldado, o caso do soldado que foi levar para Davi a notícia da morte de Saul. Saul estava ferido de morte, agonizando, e pediu ao soldado que o matasse, para que os inimigos não tripudiassem em cima dele ali agonizante. O soldado atendeu o pedido de Saul e o matou. Quando Davi ficou sabendo disso, ele chorou pela morte de Saul, mas condenou à morte esse soldado porque ele tinha matado Saul, mesmo que tivesse sido a pedido de Saul. Porque para ele, Saul, como ungido de Deus, era intocável. Durante o traslado da arca para a cidade de Davi, no outro episódio, onde se observa o respeito ao sagrado, houve um momento em que um dos condutores do carro que levava a arca estendeu a mão e segurou a arca para que ela não caísse. Esse ato lhe custou a vida. Por quê? Porque a arca não podia ser tocada. Aliás, esse fato fez inclusive com que Davi ficasse com receio de levar a arca para sua casa. Ele mandou a arca para a casa de Obed-edom. Bom, o que aconteceu? Como Obed-edom recebeu a arca em sua casa, Deus cumulou de bênçãos a sua família. Davi ficou sabendo disso e mandou buscar a arca para levá-la para casa. Mas ele não mandou simplesmente buscar a arca. Ele armou um verdadeiro ritual para o traslado da arca para a sua casa. Os que transportavam a arca caminhavam determinados passos, paravam e ofereciam sacrifícios e holocaustos a Deus. E Davi dançava e cantava diante da arca do Senhor para homenageá-lo, durante todo o traslado até a sua casa. E depositou a arca na tenda que ele preparou na sua casa. Conta também o trecho que Micol, que era esposa de Davi e filha de Saul, repreendeu Davi severamente por ele ter dançado na frente dos outros. Disse que Davi fazia papel de bobo, fazia um papel ridículo na frente dos seus súditos. Davi lembrou para ela que ela estava esquecendo que ele estava homenageando a Deus. E ela foi punida por ter menosprezado a homenagem ao sagrado. Ela não teve mais filhos até o fim de sua vida. Foi punida com a esterilidade. A encarnação de Jesus Cristo trouxe Deus para mais perto de nós. Trouxe Deus para a nossa humanidade. Mas nem por isso autorizou o menosprezo ao sagrado. Lembra-se do fato da figueira que não dava frutos? Pois é. O sagrado continua sendo necessário o seu respeito no Novo Testamento. A presença de Cristo em nós na Eucaristia nos vem pelas mãos ungidas do sacerdote. Pois é, o sacerdote é o ungido de Deus também. Então você não pode atacá-lo. Ah, mas o sacerdote aqui na minha igreja, nem ele respeita o sagrado, mas ele continua ungido.
Como filho de Deus, não te cabe atingir o ungido de Deus. Aliás, o respeito ao sagrado é que faz também com que nós não possamos nos servir do pão eucarístico. Ele nos é servido pelo sacerdote ou pelo ministro que para isso foi nomeado. Não existe self-service eucarístico. Isso é banalizar o sagrado. São Jerônimo, na sua homilia aos neófitos, nos fala da alegria de entrar na igreja, da fonte de vida que é a Trindade Santa. Ao entrar na igreja, o que fazemos pelo batismo, nós somos retirados do lodo para cima das ondas, para contemplar o sol. Nós somos alçados ao sagrado. E nunca o mundo menosprezou tanto o sagrado. Nunca nossos símbolos sagrados foram tão vilipendiados. Mas não é só ser vilipendiado, há uma tentativa de anular, de extinguir o sagrado. É hora de nós reagirmos a isso. Domingo, na missa, o sacerdote nos falava que a igreja é nossa mãe e ninguém devia aceitar que falassem mal de sua mãe, muito menos que ele mesmo falasse. É hora de defender a mãe. É hora de defender a igreja. É hora de defender o sagrado. Façamos como nossa oração, para encerrar esse breve momento de reflexão, os versículos 8 e 9 do Salmo 132, que também compõem o ofício das leituras de hoje. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi vós com vossa arca poderosa. Que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.